Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. É uma alegria estar convosco mais uma vez. Que Deus em Cristo vos abençoe. É bom estar aqui com os irmãos. Estávamos com saudade já. Eu sempre olho para essa igreja, a gente tem algumas histórias, né? Ver os meus filhos crescendo. Eu até falei, pastor, dentro da salinha que era ali, né? Cláudia desceu essas escadas aqui grávida, né? E é muito bom estar com os irmãos. Pastor Mário, obrigado. Deus abençoe, pastora, os pastores, cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida da minha esposa e dos meus filhos que ali estão. É muito bom estar aqui com os irmãos. Queridos, eu vim aqui falar que Jesus é bom, o diabo não presta e nós estamos melhorando, amém? Pergunta para esse crente do lado, você está melhorando? Ó, você conhece ele melhor do que eu. Você sabe se ele fez uma carinha de sonso. Você conhece ele. Se ele fez aquela cara que não te convenceu, depois você convida ele para tomar um café e conversa sério com ele, tá bom? Tem que melhorar. Queridos, abra a sua Bíblia comigo. Palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo de número 1. É uma narrativa bastante conhecida, mas Deus nos levou a esse texto. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. Obrigado. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Eu queria pensar convosco dentro do tempo que tenho, regido pelo tema, uma nova fase. Uma nova fase. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir, tá bom? Pastor, é profético? Não. Pastor, é invenção? Não. É só pedagógico. Como assim? Quando você sair daqui, alguém vai te perguntar, o que foi pregado no 7º dia? Você vai dizer assim, eu sei, uma nova fase. Tá bom? Vamos lá no 3, uma nova fase. 1, 2, 3. Eu fiquei sabendo, acho que é da carne. Mas se você falar mais alto, esse irmão do lado vai pagar alguma coisa na cantina para você hoje. Se você falar mais alto, eu acho que ele paga alguma coisa para você. Eu acho que é da carne, mas vai que dá certo. No 3, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Falou em alguma coisinha para comer, você deu lugar, né, irmão?
Crente é uma benção, pastor. Falou em alguma coisinha para comer. Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso. Pai, eu te louvo, ó Deus, pela oportunidade que tem nos dado. Meu Deus, fala conosco de modo que o teu nome seja glorificado. Já tem nos falado, Senhor, de maneira tão especial nesta noite. Mais uma vez eu lhe peço, Pai, continua e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu pedi para você repetir o tema da mensagem, uma nova fase. Se existe algo que todos nós precisamos entender, ou aprender, ou mesmo compreender, que nós somos seres humanos em construção, ou seja, a vida nunca foi estática. A vida, ela passa por momentos, a nossa vida passa por fases. E eu vi o pastor ministrando aqui, quase que eu falei, pastor, deixa um pouquinho para mim. Deixa um pouquinho para mim, o senhor vai pregar tudo aí. A nossa vida, ela passa por fases. É interessante porque os estudiosos do comportamento e desenvolvimento humano, ainda que não seja consenso, acreditam e discutem sobre essas fases. Por exemplo, se fala hoje sobre primeira e segunda infância. Se fala também sobre adolescência, jovem, adulto jovem. Depois você tem um adulto onde se fala, ele atingiu a maturidade. E depois do adulto vem aquilo que nós conhecemos como a melhor idade. E depois aí é na glória, né, irmão? Depois é na glória. Mas verdade é que existem fases. E a grande questão é nós compreendemos que a nossa vida não é estática. Todavia, toda mudança de fase, ela traz consigo desafios. Além de trazer novos desafios, traz também problemas. É por isso, e foi falado hoje sobre o medo, é por isso que alguns travam numa fase da vida e não querem avançar. Por quê? Porque o ser humano é de fácil adaptação. E quando ele se acomoda naquela fase, ele então diz assim, para que arriscar? Para que mexer no que está dando certo? E ele vai se acomodando. Todavia, você precisa entender algo. O comodismo é a sepultura do homem vivo. Tem gente que desistiu de sonhar, tem gente que desistiu de crescer, tem gente que não quer mais avançar. E o pior, além dele não querer mudar de fase, ainda fica criticando quem quer fazer alguma coisa. Nós precisamos entender que, embora exista desafios, nós precisamos aprender a enfrentá-los. E foi falado sobre medo, e eu não quero me prender ao assunto, porque já foi muito bem explicado. Mas a diferença entre um corajoso e um medroso é simples. Um tem medo, outro não. Quem disse isso? Ambos têm medo. A diferença é que um enfrenta os seus medos. E ao enfrentar os seus medos, alguém olha e diz assim, nossa, ele é corajoso. Ele é corajoso. O texto que eu li está inserido em um pano de fundo. Qual é o pano de fundo desse texto? Se você for observar, Israel peregrinou por um período de 40 anos no deserto. E aqui eu abro um parênteses para discutir o nosso tão famoso jargão. Crente não morre no deserto. Depende, se for murmurador, morre lá. Se você voltar um pouquinho, Números, capítulo 13, 14, você tem Deus falando para Moisés, separa 12 homens para que espiem a terra que eu vou dar. Dos 12, só 2 voltam acreditando na promessa. Tem 10 que está desanimando o povo. O que é mais fácil, encorajar ou desanimar? Você percebeu que você fica tentando encorajar e ninguém faz nada. Bastou alguém falar alguma coisa, volta todo mundo assim. Você ouviu o que eu ouvi hoje? Para mim acabou, queridos. Verdade é que toda uma nação fica desencorajada. E de 20 anos para cima, Deus fala assim, só vai entrar na terra Josué e Caleb. Nós chegamos em Deuteronômio. Deuteronômio nada mais, nada menos é do que a repetição da lei. E aí você faz a pergunta, por que repetir a lei? Simples, você tem uma nova geração e essa nova geração tem que conhecer.
problema nosso é que a nova geração está surgindo e a gente não está ensinando a lei. Quando eles aprendem os princípios, aí o último capítulo de Deuteronômio, o Senhor chama o Moisés para trocar ideia. Moisés, sobe aqui. Olha lá, você viu? Agora você não vai entrar. Você não vai entrar. Tá bom. E aí Deus levanta o Josué. No entanto, aí é o pano de fundo. Um novo tempo está por vir. Uma nova fase está por acontecer. Olhando para esse contexto, eu preciso pensar contigo algumas verdades sobre essa nova fase. A primeira verdade sobre essa nova fase é que a mudança de fase nem sempre vai ser tranquila. A mudança de fase nem sempre vai ser tranquila. Pastor, tem crente desesperado, dizendo, meu Deus do céu, o que eu esperava não aconteceu, virou o ano, foi tudo ao contrário. Eu criei uma expectativa em cima disso, não aconteceu. Eu criei uma esperança naquilo, meu candidato, e por aí vai. Eu sei também, mas quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo uma coisa, nem sempre a mudança de fase foi tranquila, mas se existe algo que me conforta, é que não importa o ambiente, não importa o contexto, Ele está conosco, não importa a circunstância, Ele está conosco. Pastor, por que o senhor está dizendo que a mudança de fase nem sempre é tranquila? Olha o verso 1 e o verso 2. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, tu e todo este povo, e passe esse Jordão. O que Deus está dizendo, meu filho? É hora de mudar de fase. Só que o verso vai nos dar um ambiente da mudança de fase. Qual é o ambiente? Primeiro, de perda. O ambiente da mudança de fase era de perda. Eles não têm mais o Moisés. O ambiente da mudança de fase era de luto. Moisés morreu. O ambiente da mudança de fase era de dúvida e de insegurança. Por que passou dúvida e insegurança? Vem cá, irmão. Se o Moisés, que é o Moisés, não entrou, você acha que o resto do povo estava botando uma fé 100% no Josué? Talvez na frente alguém dizia assim, aí Josa, é nós. Quando ele virava as costas assim, vocês aguentam o tranco não. Não sei se aguenta o tranco, não. Ih, rapaz, não é. Se o outro que era manso, sentou a marreta na rocha, era só para falar, imagina esse aí, sei não. Se o ambiente é de dúvida, vamos pensar num ambiente de insegurança. Tu já substituiu alguém? Olha o peso da responsabilidade. Pastor Mário diz assim, pastor, eu não vou poder ir lá. Vai lá no meu lugar, irmão, a perna treme. Não é, hein, pastor Lucas? Chega lá, o pastor Mário diz assim, eu estou mandando aqui, o pastor Lucas vai lá. Irmão, quando a gente vai representar, não é fácil. Bate uma insegurança. Mas vem cá, nós estamos falando de assumir o lugar de quem? Nada mais, nada menos de um homem, que a Bíblia diz assim, que quando ele queria trocar uma ideia com Deus, ele pegava a barraquinha dele, montava fora do arraial, vinha uma nuvem de glória, cobria a barraca dele, e o texto diz que Deus falava face a face, como quem fala com seu amigo. Você já parou para pensar substituir esse homem? Sem falar que quem vai se substituir ficava de longe, só vendo a fumaça, e dizendo assim, será que eles falam tanto lá dentro? O que será que eles conversam tanto lá dentro? Aí sai Moisés com a cara brilhando, ó. Tem que pôr um lencinho, tem que... Eu fico imaginando o Josué sentado numa pedra dizendo assim, rapaz, essa mudança de fase está doída. Como é que as coisas vão acontecer? Deixa eu lhe dizer uma coisa, a mudança de fase nem sempre vai ser tranquila. No entanto, nós precisamos compreender algo. Às vezes, para que haja transição, é necessário aquilo que nós chamamos de zona de expulsão. Se isso não acontece, você não se mexe. Se isso não acontece, você não se posiciona. Se isso não acontece, você não faz alguma coisa. Pastor, o que o senhor está dizendo? Essa nova fase não é para te destruir, mas é
é para te levantar e colocar você aonde Deus quer te colocar. Oh, queridas, mudanças, elas trazem consigo novos desafios. E isso, óbvio, vai nos tirar da zona de conforto. Tudo aquilo que é novo nos assusta, é ou não é? Tudo aquilo que é novo, irmão, você está namorando, está uma benção. Até ela olhar para você e dizer assim, vamos pôr aliança, começa a dar uma falta de ar. Irmão, eu namorava com a Cláudia, e a Cláudia sempre foi irmão crente, pensa, crente. Cláudia nunca deixou de ir na oração. Cláudia nunca deixou, ela era novinha com as irmãs lá, mas ela só andava com batalhão, a turma do coque, irmão, não mexesse com ela não. Ela estava na visita, na oração, aí eu passou na igreja, mas eu cheguei para ela e disse assim, e aí, vamos ficar? Disse, não tem esse negócio de ficar não. Se você quiser, a gente vai orar para a gente namorar. Vou falar com a minha mãe. Eu disse, não precisa falar com a sua mãe não. Assim como não? É porque eu era o meio tribuloso, né, irmão? Ela era a menina da oração e eu era o tribuloso, aquele que não ficava no ensaio dos jovens. Aquele que, né, que dava um perdido. Mas olha como Deus faz milagre, irmão. Deus é bom. Se Deus me mudou, tem jeito para você, fica tranquilo. Aí nós começamos a namorar. Ela disse, vamos pôr aliança, irmão. Aí a gente noivou. E quando eu fiquei com aquele trem no dedo, irmão, me deu falta de ir à noite, eu tirei. Eu disse, não, isso aqui está me assustando demais. Tudo que é novo assusta. Às vezes dá aquele frio na barriga, mas a mudança de fase nem sempre vai ser tranquila. No entanto, olha que lindo, o ambiente é de luto, o ambiente é de insegurança, o ambiente é de dúvida, o ambiente é de perda, mas no meio de tudo isso, o verso diz, e o Senhor falou com Josué. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Deus vai se revelar no meio desse ambiente. Deus vai mostrar que é com você no meio desse ambiente. Então, primeiro ponto, a mudança de fase nem sempre vai ser tranquila. É que a gente pensa que vai mudar de fase assim, tipo, tudo suave. Tudo suave. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente imagina. Mas é o tempo de mudar de fase. Eu queria pensar com você sobre um segundo ponto nessa nova fase. Na nova fase, é preciso aprender a lidar com o passado. Na nova fase, é preciso aprender a lidar com o passado. Olha o verso primeiro. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo. Irmão, escute. Era o tempo de uma nova fase. No entanto, Josué e todo o povo ainda estava vivendo de luto. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? A Bíblia nos ensina a viver o luto, mas não nos ensina a viver de luto. Tem gente que ele não está vivendo luto, ele está vivendo de luto. Mãe, é tempo da gente se levantar, mas depois que Deus levantou, levou seu pai, eu não tenho mais vontade de nada. Mas mãe, é uma nova fase. Não, mas eu não tenho mais vontade de nada. Mas mãe, já faz 15 anos. A Bíblia nos ensina a viver o luto, mas não nos ensina a viver de luto. Pastor, por que o senhor está afirmando isso? Se você ler Deuteronômio 34, verso 8, o texto diz assim, e os filhos de Israel, escute, e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram, ou seja, lá em Deuteronômio se cumpriu, só que o povo ainda está de luto. Você percebeu que tem coisa que já passou, mas você ainda está sofrendo por isso? Tem coisa que já aconteceu e você ainda está remoendo, lamentando isso. De modo que Deus precisa entrar na parada, e se você olhar a ênfase do texto, ele está dizendo assim, Moisés, meu servo, é morto.
O que o Senhor está dizendo para Moisés? Ô Moisés, ô Josué, o tempo de Moisés passou. Moisés morreu. Queridos, nenhuma transição vai ser sadia se você não aprender a lidar com o passado. O passado tem um poder, escute isso. O passado tem o poder de paralisar o teu presente e desconstruir o teu futuro. Por quê? Eu não faço nada hoje, estou paralisado, porque eu estou preso ao passado. E se eu não faço nada hoje, o que eu estou construindo para amanhã? Nada. Então o passado ele tem esse poder. Recordar é viver, mas ficar preso ao passado é morrer a cada dia. Eu lhe dizer uma coisa, excesso de passado vira depressão. Excesso de presente vira estresse. E excesso de futuro vira ansiedade. Sim, pastor, o que eu faço então? A Bíblia ensina. Viva cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos o que haver de comer ou de vestir. Aí está dizendo, olha os passarinhos. Irmão, Deus é tão lindo que quando a gente quer ficar ansioso, agitado, ele diz assim, para meu filho, respira, olha para a natureza. Aí você olha para a natureza, está dizendo, está vendo o passarinho? Tu já viu um passarinho no galho reclamando, dizendo assim, a gasolina aumentou, a gasolina aumentou. Você viu, eu não sei como nós vamos fazer para alimentar os nossos filhos. Tu já viu um passarinho assim? Tu já viu o teu cachorro reclamando, dizendo assim, vai ter comida hoje? Você trouxe a minha ração? Irmão, eu tenho uma cachorrinha que eu nunca vi ela reclamando, mas tem um detalhe, eu não sei de onde ela vê a hora, mas dá meio-dia, ela encosta. Eu não sei onde é que ela vê a hora, eu não sei de verdade. Eu não sei se ela olha para o sol não é que a gente está dentro de um apartamento, não dá para ela. Eu não sei se ela pergunta as horas para alguém, mas quando dá meio-dia ela encosta. E vou dizer uma coisa para você, sou falho, sou pecador. Mas se a gente vai sair, tem sempre um que grita assim, colocou a comida para Lili? Se eu não deixo faltar, você acha que o teu Pai Celestial vai deixar faltar para você? Se você se preocupa, aí ele está dizendo, olha os pássaros, eu não semeio, eu não ajunto em celeiro, e eu cuido de cada um deles, porventura você tem menos valor, então calma, nessa nova fase Deus vai cuidar, nessa nova fase Deus vai prover, pastor, mas eu não sei o que vai acontecer com a gente, nas casas de Lé, e eu também sei, fiquei preocupado, fiquei angustiado, mas de repente olhei para a Bíblia, eu descobri que nenhuma mudança de fase é tranquila, e mesmo que o ambiente seja de perda, Deus está comigo. Ô Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O ambiente talvez não favoreça tanto, mas quem é que está com você? Fala para alguém assim, eu e Deus são a maioria. Oxe. Se Deus é por nós, agora se Deus for contra nós, quem é por nós? Então fica tranquilo, está do lado certo. Está do lado certo. Mas olha que interessante o passado. A gente precisa aprender a diferenciar âncora e raiz. A âncora, ela tem a sua função e ela é importante. Para que um barco não fique à deriva, para que um navio não se perca lançado pelas ondas, ele lança a âncora. No entanto, essa âncora lhe dá uma sustentabilidade, óbvio que sim. Essa âncora lhe dá firmeza, sim. Todavia, a âncora fixa num ponto e nada mais. A raiz também me dá firmeza. A raiz também me dá uma estabilidade. Qual é a diferença da âncora e da raiz? É que a âncora te travou e nada mais. A raiz não, a raiz te alimenta, a raiz te faz crescer, a raiz te faz avançar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Simples. Eu não estou dizendo para você abrir mão das suas raízes, mas eu estou lhe dizendo, ficar ancorado é perca de tempo, mas ter raiz é entender, eu não abro mão daquilo que eu aprendi, mas eu vou continuar crescendo, eu vou continuar avançando. Porque se eu não entender essa diferença, eu vou ficar assim, porque lá atrás, tempo bom. Meu filho, você não sabe que é tempo bom. Irmão, a raiz te alimenta, mas a âncora te fixa.
Tem gente, irmão, que Deus quer mudar a fase dele, mas ele não quer. Ah, mas se o Moisés estivesse aqui. Ah, mas se o Moisés estivesse aqui. Aí começa, e eu posso usar uma tipologia aqui no Moisés e aplicar várias áreas. Por exemplo, um relacionamento que não deu certo. Ah, mas será que não era ele que eu devia ter casado? Não sei. Ah, eu acho que era ele. Faz 20 anos, o camarada já está casado, tem filho, então ele não se ajeitou na vida, porque não quer mudar de fase. Está orando para Deus matar outra? Pode não. Pode não. Misericórdia, agora ficou sério o negócio, né, irmão? Deu até aquele minuto de silêncio na igreja. Irmãos, nós precisamos entender que o Moisés morreu. Como assim, pastor? Irmão, tu já saiu da empresa faz 15 anos. Aí todo ano, toda virada de ano, diz assim, ai meu Deus, se eu tivesse ainda aquela cesta básica, a cesta de Natal. Pastor, eu ainda lembro, vi uns pacotinhos assim, ó. Eu não lembro o nome da balinha. Moço, você lembra o nome da balinha? Faz 15 anos, irmão. Ainda está preso aquela cesta de Natal. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, tem outra cesta chegando para você. Pastor, então como é que eu faço nessa nova fase? Eu preciso aprender a lidar com o passado. E passado a gente lida de duas maneiras. Primeiro, é você esquecendo. No entanto, no celular, no tablet, computador, você tem a tecla delete. Quando você não quer mais, o que você faz? Deleta, manda embora. E para ter certeza que apagou, você ainda vai lá e esvazia a lixeira. É ou não é? Faz isso aqui. Faz isso. Tem dois meios. O primeiro é você levar uma pancada bem forte, que vai lhe causar um trauma que você não vai lembrar mais de nada. Eu acho que isso você não quer. O segundo, infelizmente, é uma enfermidade conhecida como Alzheimer. Então, em tese, o ser humano não tem como apagar. Tudo aquilo que nós vivemos está arquivado no nosso córtex cerebral. E é interessante porque nós temos a memória existencial e a memória contínua. A memória existencial está tudo aquilo que nós vivemos desde o ventre. Está arquivado. A memória contínua está ligada às suas atividades do cotidiano. Tem coisa que há muito tempo você não faz, mas bastou um cheiro, uma imagem, uma música para disparar um gatilho e você, nossa, eu ouvi essa música, irmão, e acredite, você dá uma viajada. Você lembra dessa música e sabe-se lá para onde você foi. Então é nessa hora que você diz, volta, 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 volta. E de vez em quando você ainda tem que fazer assim, sim! A minha preocupação, pastor, é o irmão começar assim, de repente ele mesmo ir para trás e começar uma briga. Aí corre e liga para o pastor. Como não tem como apagar? O que a gente faz então? Eu preciso olhar para o meu passado e preciso aprender a ressignificá-lo. Ou seja, eu preciso olhar para o meu passado como algo pedagógico. Aonde eu errei, eu não erro mais. Aonde eu falhei, eu não posso falhar mais. Então nós precisamos entender que na nova fase você vai aprender a lidar com o passado. O que é isso? É o Josué olhar e dizer assim, olha, Deus usou muito Moisés. Então se tem uma coisa que eu aprendi com Moisés era como buscar Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Josué, o que você vai fazer hoje? Eu vou ressignificar. Em vez de eu olhar e lembrar que eu era o cara que ficava fora da tenda, eu vou ser o cara da tenda hoje. Hoje eu vou olhar para o meu passado como pedagógico e dizer, eu preciso me posicionar nessa nova fase. Queridos, é interessante e é justamente esse terceiro ponto. Qual é a terceira verdade ou lição, ou sei lá como você quiser chamar dessa nova fase? A nova fase exige de nós posicionamento. A nova fase exige posicionamento. Verso 2, parte B. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. O que o Senhor está pedindo para o Josué? Posicionamento. Levanta-te, pois. Olha que interessante, irmão. A desculpa daquele que não quer fazer nada é aquele que diz não há nada a fazer.
A desculpa daquele que não quer fazer nada é sempre aquele que diz que não há nada a fazer. E nós precisamos entender que nessa nova fase vai exigir de nós posicionamento. A expressão levantar, ela quer dizer erguer-se, elevar, alçar, acordar, despertar. E é interessante porque você pode trazer isso num contexto até mesmo figurado. Entusiasmar, se animar. Irmão, é impressionante. Quer mudar de fase, mas quer continuar do mesmo jeito. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. É atribuída a Einstein essa frase quando ele diz: tolice nossa fazer as mesmas coisas e esperar que algo diferente aconteça. Ah, pastor, como assim, irmãos? É preciso um posicionamento. E esse posicionamento, ele primeiro tem a ver com algo interno. Ou seja, eu me erguer aqui, eu começar a acreditar. A gente usa muito a expressão: pastor, estou sem motivação. Pastor, estou sem motivação. Vamos tentar entender essa ideia? A palavra emoção, ela tem uma raiz no latim que é movere, que é a mesma raiz da palavra motivo. Então, as nossas emoções, elas podem ser responsivas, ou seja, elas me levam a agir da maneira que eu estou agindo, ou então elas simplesmente correspondem a algo. Ou seja, por que você fez assim? Emoção, motivo me levou a isso. Então, motivação, etimologicamente falando, de uma maneira bem simples, motivação, motivo para ação. O motivo para ação nem sempre é estou sorrindo. Eu estou desanimado, mas eu tenho um motivo para ação. Por quê? Porque foi Deus que mandou eu levantar. Eu estou meio preocupado, mas eu tenho motivo para me levantar. Por isso eu tenho motivação. Ou seja, qual é o motivo para a sua ação? Foi Deus que falou. Qual é o motivo para a sua ação? Foi Deus que prometeu. Qual o motivo? Estou até falando hebraico e aramaico agora. Esse negócio está complicado, né, irmãos? Qual é a minha motivação para tal? Irmão, a gente acha que está motivado é estar sempre sorrindo. E necessariamente não é. O mover, o motivo para eu espiritualmente, aqui emocionalmente, eu não estou no meu 100%. Mas quem me fez a promessa é fiel para cumprir. Posicionamento. Perguntaram para Moody: como é que nós trazemos o avivamento na igreja? Moody falou assim: acenda uma fogueira no altar. Acenda uma fogueira no altar. Aí a gente olha e diz assim: tá vendo? A culpa é da liderança. Só que vem cá, todos nós, de alguma forma, exercemos liderança. E observe uma coisa, eu quero parafrasear Moody, entendendo simplesmente o seguinte: se você acender uma fogueira no seu coração, você vai conseguir influenciar aqueles a quem você lidera. E isso porque, quando o Senhor fala com Josué, ele diz assim: levanta-te, pois, tu e todo este povo. Olha para alguém e diga assim: ó, o tu vem primeiro. No texto, o tu vem primeiro. O tu vem primeiro. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Quem exerce influência e liderança precisa entender uma coisa: se você sentar, quem está atrás de você deita. Se você deitar, quem está atrás de você morre. Pastor, não é bem assim não, vou lhe provar. Quer ver uma coisa? Pensa naquele dia que você disse assim: ó, acho que hoje eu não vou no culto não. Tem logo alguém do lado e diz assim: ah, você não vai? Acho que eu também não vou não. Olha que eu desço aí, irmão. Passou da microfone sem fio para pregador é perigoso. Se eu descer aí, eu vou apontar você. Se eu descer aí, eu encontro dois tipos de crente. O primeiro é aquele que só Jesus sabe a prova que ele está e ele não vê a hora de uma profecia chegar. Aí quando o pregador desce, ele diz assim: vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. E tem aquele que está com medo: deixa vir em mim não, deixa vir em mim não.
Quando você passa do lado dele, ele finge que está orando, abaixa a cabeça. Se tu ficar em pé do lado dele, irmão, não levanta. Olha ele espiando para ver se tu já voltou para o altar. Olha o que ele pega, irmão. Perceba que indiretamente você exerce liderança. A esposa às vezes diz assim: ah, amor, hoje eu não vou no culto não. Pensa no homem companheiro. Ah, amor, acho que também não vou não. Vou ficar com você. Aí os filhos dizem assim: mãe e pai não vai não? Ah, então nós também não vamos não. Ou vice-versa. Por quê? Porque você que exerce liderança, se você sentar, quem está atrás de você, deita. Se você deitar, quem está atrás de você morre. Mas se você se levantar, pastor, o que o senhor quer dizer? Pensa na cena. Olha o Josué longe, todo mundo olhando, dizendo assim: gente, a gente está esperando o Josué. Se não fizer nada, eu não faço. Aí Deus vem e fala com o Josué se levanta e diz assim: gente, se prepara, daqui a 3 dias nós vamos cruzar esse Jordão. Deus falou comigo: ó, povo, Josué está de pé, vou me levantar. Josué está de pé, vou me levantar. Olha na tua casa, a mãe se levantou, eu vou me levantar. O pai está de pé, eu vou ficar de pé. Se levanta, porque Deus vai levantar a tua casa. Se levanta, porque Deus quer levantar a tua casa. Se posiciona, pelo amor de Deus. É um novo tempo, é uma nova fase. Não importa a transição, mas Deus está contigo. Deixa Deus te usar. Olha para alguém e diga assim: é um novo tempo. Ele não deu um glória não, eu achei que ele ia dar um glória. É um novo tempo. Queridos, a nova fase exige de nós um quarto ponto. A nova fase exige de nós ação. Pastor, o que tem a ver? O senhor falou posicionamento. Posicionamento fala-se internamente. E ação se fala de algo externo. Como assim? Olha o verso 4. 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heveus até o grande mar e tal. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta simples que está no verso. Olha uma coisa. O texto diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Quem é que deu? Quem deu? Quem tem que pisar? A ação é de Josué, mas a promessa e o milagre quem faz é? Então, nessa nova fase, exige de nós ação. Posicionamento é se erguer, se levantar, ou seja, passou a fase do luto. Eu já lidei com o passado. Moisés morreu, agora eu me levantei. Aí o Josué se levanta e agora ele se posiciona e precisa agir. O problema, irmão, é que tem gente que se posicionou desde 2017. Agora vai. Agora vai, não, eu creio que ele vai fazer coisa boa, pastor. Aí passou 2017, 2018. Não, pastor, estou na brecha, estou. Meu filho já tomou atitudes? Não, estou. Aí está orando com a irmã, e a irmã está dizendo assim: ó, Jesus, ele não vai me pedir, não. Não vai me pedir, não. Estou orando. Aí ele quase vai. Aí ele diz: é hoje, irmão. Fala dentro do coração: Senhor, eu creio, é hoje. Ele não tem a atitude de agir. Então eu preciso entender, irmãos, que eu preciso me posicionar. E posicionar se fala daqui. Porque as nossas guerras e as nossas batalhas, muitas das vezes a gente perdeu aqui. Então o posicionamento, foi Deus que falou, eu me ergui. Agora não adianta se posicionar e não agir. Você precisa ir atrás. Você precisa fazer. Vou contar um milagre que a gente viveu em minha casa, então faz um tempo. Deus ia falando, pastor, que ia trocar o nosso carro. Deus ia falando que ia dar. Irmão, pensa, irmão, depois da pandemia, a gente estava numa prova de só Jesus na causa, irmão. Mas pensa, a gente orando, dizendo assim: Jesus, coloca as mãos. E Deus falando que ia fazer, eu entrava para pregar.
Deus usava as pessoas dizendo assim, Deus vai trocar o teu carro. Diz assim, amém. Aí vinha, mas pensa, irmão, numa prova que só Jesus. Aí vinha outra assim, ó, Deus vai trocar. Disse, amém. Aí tem aqueles mais ousados, disse assim, pastor Anderson, Deus vai lhe dar um carro de 7 lugares. Eu disse, amém. Mas como, irmão? Sem nada. Sem um tostão, e Deus sabe. Aí, escute, ó que lindo como que Deus é. Um dia eu voltando de um trabalho, e a minha esposa recebe uma mensagem no Zap. O Zap vem muita coisa ruim, mas de vez em quando é umas bênçãos também, não é? Aí, alguém mandou no Zap dizendo assim, escuta, a gente queria conversar com vocês, eu e meu esposo, a gente pode fazer uma chamada de vídeo. Está bom. Eu, na minha humilde maneira de pensar, falei, acho que é oração pelo casal, alguma coisa. Chamada de vídeo. Aí o casal disse assim, escuta, nós estamos indo para São Paulo, um casal que estava fora há um tempo. Estamos indo para São Paulo e nós vamos ficar aí um tempo de férias e resolvendo algumas questões. Iríamos comprar um carro, mas Deus falou algo ao nosso coração. Deus falou para nós, em vez de alugar o carro, vocês compram o carro, dá o carro para os meus servos, usa o carro emprestado, depois vocês vão embora, o carro é deles. Falou para nós assim, vocês aceitam? Você não deu glória porque não era seu, né? Vocês aceitam? Olha eu com aquela cara assim. Óbvio que nós ficamos entusiasmados e nós falamos, poxa, a gente tem uma promessa de Deus. E esse casal olhou assim, tem 2 exigências de vocês que a gente quer. Primeira é que vocês têm que emprestar o carro para nós, senão não adianta. Aí pensa, irmão, num coração bom para emprestar as coisas. Pessoal, vou deixar aqui. Da minha parte, eu não sei a Cláudia, mas da minha parte eu vou brincadeira. Falei, claro! E a outra exigência é que vocês sabem, a gente também tem mais filhos, e esse carro tem que ser de 7 lugares. Olhou para nós assim, estamos conversando, ok? Ok. Então tá bom, então qualquer coisa a gente pode falar. Então, falei, mas espera aí, faz o seguinte, vocês compram o carro lá. Não, vocês não estão entendendo. A gente não vai mexer com nada disso. É vocês que têm que ir atrás, é vocês que têm que comprar, e depois só passa para nós, os dados, tudo, que a gente acerta tudo. Tá bom? Aí eu falei, amém. Irmão, eu conto isso para a glória de Deus, sabe por quê? Porque desligamos o telefone, aí eu e a Cláudia olhamos para o outro assim, e agora? Aí ela disse assim, vamos se posicionar e vamos agir. Aí vai eu e ela no outro dia, indo procurar carro para comprar, irmão, sem um tostão no bolso. Sem um tostão. Entramos lá na concessionária, olhando, cara, pensa, irmão. Cara de doutor, igual do Lucas, assim, chique, assim, elegante. Olhando o carro. Tem que ser de 7 lugares. Irmão, compramos o carro, assinamos o contrato, o vendedor disse assim, agora vocês só transferem para nós, aí depois está tudo ok, a gente só programa para vocês retirar tal, saímos de lá. Aí a Cláudia assim, foi que eu compramos um carro assim, um tostão. Assinamos um contrato aí. Olha, Cláudio, manda mensagem lá, Cláudio, manda mensagem lá, pelo amor de Deus. Fala que já está tudo ok. Pensa, irmão, no homem de fé. Falei, e aí, Cláudio, já tem alguma resposta? E aí, assim, calma, Anderson, calma, tem fuso horário, tem um monte de coisa. Eu disse, não, só para saber. Comprei um carro, Jesus, assinei um contrato sem nada. Daqui a pouco chega a mensagem. Tá tudo ok, passa lá pro vendedor. Que tá tudo ok. Irmão, olha como que Deus é poderoso. Deus nos deu uma espinha de 7 lugares. Uma espinha de 7 lugares, irmãos.
Coisa linda para nós, é uma benção, irmão. Pensa, família grande, aí coloca guitarra, coloca teclado e faz um monte de coisa. Detalhe, irmão, voltamos com o carro, só para você entender como que Deus faz. Há 5 anos atrás, eu estava pregando lá em São Miguel, e no final do congresso, a pastora me deu um presente. O presente que ela me deu era uma caixinha com chaveiro da Chevrolet, e ela me deu há 5 anos atrás. O pastor disse assim: pastor, isso aqui é para quando Deus der a sua espinha. Eu guardei aquele chaveiro. Quando eu pisei em casa, eu lembrei, eu disse: eu tenho um chaveiro. Eu tenho um chaveiro. Pastor, o que o senhor quer dizer? Talvez chegou primeiro o chaveiro, mas continua, se posiciona, continua crendo, porque Deus é poderoso para fazer. Irmão, eu não sabia nem dirigir carro automático. Na hora de sair da loja lá, eu falei assim: como é que faz aqui? Ele falou assim: depois você dirigir, você... Aí eu falei: nossa, não é justo não. Nem na subida o carro volta, não. Eu tive lá que apanhar e aprender a dirigir lá. Aí o Lucas está dirigindo. Eu falei: não, Lucas, não vai dirigir no automático, não. O automático é muito bom. Tem que pegar, né? Aqueles carros que tem folga no volante, não é folga, é férias, né? Que quando você vai virar a rua, você dá 2 voltas antes. Que é para ficar bom. Já dirigiu Kombi, irmão? Misericórdia, tu está sentado em cima da roda. Se tu não tomar cuidado, tu capota. Mas hoje não, hoje é no automático. Ainda põe o braço para fora, né, irmão? Talvez nessa nova fase, eu estou te dando um exemplo da minha vida. Eu nunca que imaginei que iria trocar de carro numa das fases, financeiramente falando, mais difíceis para mim e para minha esposa. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas nessa nova fase, eu queria pensar com você, porque você precisa agir. Quem tem que pisar é você. Se Deus mandou você olhar a terra e pisar, vai e pisa. Quem vai dar é Deus, mas quem é que tem que pisar? É você, sou eu. Então se posicione e haja. Tem que ter ação. Mas nesse quinto ponto dessa nova fase, a nova fase vai exigir de nós esforço e coragem. A nova fase vai exigir de nós esforço e coragem. Versos 5 e 6. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Pastor, o que eu preciso entender? Queridos, a nova fase ela vem repleta de mudanças. A nova fase vem repleta de desafios. E eu vou precisar me esforçar e ter coragem. É tolice nossa, irmão, achar que nós vamos conquistar algo novo sem o necessário esforço, sem termos coragem. É hipocrisia nossa quando espiritualizamos aonde não tem que espiritualizar. A parte que cabe a você, você tem que fazer. Se esforça. Não quer fazer nada, irmão. Deus está abrindo porta, está dando oportunidade. Tem um curso aí, estou te oferecendo um curso. Irmão, comigo o mistério é diferente. Jeová vai mandar para mim, não preciso fazer curso não. Mas se Deus está te dando o curso, cidadão. É igual a história de seminário, tá bom, irmão? Não vai procurar que não está escrito, não. A história de seminário. Diz que o irmãozinho disse assim: irmão, Deus é comigo. Aí estava andando na praia, aí tinha uma placa lá: cuidado, a partir de tal hora a maré sobe, é perigoso. Ele disse: Deus é comigo. Aí chegando, dando horário, a maré subindo, Deus é comigo. Aí passou um pescador e disse assim: rapaz, ó, tô com a canoa ali, você não quer uma carona, você fica tranquilo. Deus é comigo. E a água subindo, a água subiu, ele está lá já boiando. Passou um tronco, ele olhou para o tronco e disse assim: Deus é comigo. Veio um homem com uma lancha, passou, disse assim: o senhor está aí, está quase te cobrindo, não quer uma ajuda, pode ir. Deus é comigo, morreu. É história de seminário, e não vai procurar que não está escrito. Chegou lá no céu e disse assim: Senhor, eu confiei em ti e morri. Eu disse: ô cidadão,
Eu mostrei a placa. Mandei um pescador lá te avisar. Quando eu vi que a coisa estava ficando feia, enviei o tronco. Por último, mandei uma lancha. Tu não pegou nenhum, tu tinha mais que morrer mesmo. Isso é história de seminário. Pastor, o que o senhor quer dizer, irmão? Coragem. Coragem. Na nova fase tem gigante? Tem. Mas Deus é maior. Na nova fase tem muralha? Tem. Mas Deus vai pôr pro chão. Coragem. Sexto ponto nessa nova fase. Estou acabando. Fique tranquilo, estou acabando, é verdade. Pregador disse que está acabando, não acaba nunca, né, irmão? Você está 7 dias aqui, mas vou acabar, é verdade. Senão o pastor Mário não me chama mais. Sexto ponto sobre essa nova fase. Escute isso é muito sério. Essa nova fase tem que ser regida pela palavra. Essa nova fase tem que ser regida pela palavra. Mas o que o senhor quer dizer? Na fase anterior você estava muito assim, bom, eu acho que na minha opinião, eu acho que cada um, o que você acha pouco interessa, hoje é a palavra. Não, a gente está vivendo num mundo que diz assim, não, eu acho, pastor, que na minha opinião, porque não, você quer ter sucesso nessa nova fase? Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Eu penso, desculpa, eu até respeito o que você pensa, mas entre o que você pensa e o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Pastor, como que essa nova fase tem que ser regida pela palavra? Verso 7 e 8. Então somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Quer ser bem sucedido nessa nova fase? Quem quer ser bem sucedido nessa nova fase? Só tem um segredo. Palavra. É a palavra. Olha a condição, Josué, nessa nova fase. Se você quiser prosperar o teu caminho e ser bem sucedido, guarda a palavra. Ande pela palavra. Irmãos, às vezes a gente pensa que sucesso vem sem esforço, sem coragem e sem normas. A palavra estabelece para nós um padrão. Por que é chamado de cânon? Cana de medir, régua. Ou seja, é o padrão estabelecido para o nosso comportamento. A Bíblia é regra de fé e prática para nós. Então, se você quer ser bem-sucedido, haja segundo a Bíblia nos orienta. Então, eu preciso entender isso. Tem gente que acha que vai ter sucesso nessa nova fase, mas sem esforço, sem coragem, sem normas. Irmãos, em tudo tem normas. Na sua empresa tem normas, sim ou não? Na igreja tem normas, na sua casa tem normas. Na sua casa tem norma, irmãos? Tem? Já pensou? Vamos pensar aqui comigo? Eu chegar lá na sua casa, embora nós sejamos familiar, mas não somos íntimos. Ou seja, você me conhece, eu venho aqui, eu sou familiar a você, mas não sou íntimo. Para abrir a sua geladeira tem que ser íntimo. Não é qualquer um que pode abrir a sua geladeira. Mas pensa comigo, eu entrei na sua casa, abri a sua geladeira, fui lá atrás da garrafa d'água e do tapuér que você deixou tampando aquele pedacinho de doce que você escondeu para comer quando chegar no final do culto. Isso é revelação, né, irmão? Olha, meu Deus. Pregador, Deus está usando demais ele. Pensa, irmão, porque tem crente que tem lugar secreto na geladeira, irmão, vou te falar. Quem tem família grande, então, misericórdia. Quem tem família grande tem lugar secreto na geladeira. E o pior é que quando eu vou entrar lá, abrir a sua geladeira e ainda vou entrar cantando, Senhor, leva-me mais fundo ao lugar secreto. Se eu entrar lá, pegar o seu pudim, o seu doce e comer, aí você vai conhecer quem é o crente. Você vai ver a irmã dizendo assim, quem pegou o meu pedaço de bolo? Aí alguém vai dizer assim, pastor, antes, você entrou aqui, abriu a geladeira, tirou lá o seu esconderijo, lá as coisas que você estava e comeu. Você ia dizer assim, que camarada abusado. Ele está pensando o quê? Aqui em casa tem normas. Se na sua casa tem normas,
Por que que na vida com Deus você quer vencer de qualquer jeito? Por que que na vida com Deus a gente quer vencer de qualquer maneira? O Senhor está dizendo para Josué: Josué, Moisés antes de partir colocou uma lei na tua mão. E se você quiser ser próspero, não te afasta dela, nem de dia nem de noite, meu filho. Acorda pensando nela, vai dormir pensando nela, porque só assim você vai prosperar e vai ser bem sucedido. Sétimo e último ponto para mim encerrar. Sobre a nova fase, eu ia falar 120, vou falar só 7, tá bom? Brincadeira, né, irmãos? Sétimo e último ponto dessa nova fase. Olha que interessante, verso 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pastor, qual que é o sétimo ponto sobre essa nova fase? É que essa nova fase faz parte da promessa. Como assim, pastor, essa nova fase faz parte da promessa? Você acha que Josué estava entendendo, logo quando Moisés morre, toda aquela situação? Você acha que ele estava entendendo o que estava acontecendo? Não. Mas tem um detalhe. Antes de Josué ser Josué, Deus já tinha falado para Abraão: Abraão, vou colocar o teu povo numa terra. Abraão, o teu povo vai ser cativo numa terra, depois de um tempo eu vou soltar eles vão peregrinar por um deserto, mas num tempo determinado eu vou colocar vocês dentro da terra. O que o senhor quer dizer, pastor? Josué, se levanta, porque o que está acontecendo na sua vida faz parte de uma promessa muito maior que está para se cumprir. Você crê nisso? Você acredita nisso? Com a permissão do pastor, se coloque em pé. Vem aqui, Cláudio, adorar o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não esqueça quem te fez a promessa. Não esqueça quem te chamou. Ei, essa nova fase, ela faz parte de uma promessa muito maior. E foi você, Josué, que Deus escolheu. Foi você, Josué, que Deus chamou. Foi você, Josué, que Deus escolheu para viver esse novo tempo. Você crê que uma nova fase na sua vida, você acredita nisso? Essa nova fase nem sempre é tranquila. Essa nova fase nem sempre vai ser sossegada. Mas Deus diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você crê que Deus é contigo? Você acredita nisso? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Vem aqui, Hannah. Eu aprendi uma coisa com o pastor Mário. A nossa família está no altar. É uma nova fase. Eu quero ser profeta de Deus para dizer: é uma nova fase. Não importa se o ambiente é de perda, não importa se é de luto, não importa se é de insegurança ou de dúvida. Quem nos garante a nova fase é Deus. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Pois teu fôlego é a tua vida. Oh, essa é a nova fase, Deus, sobre a tua igreja. Oh, alabando e alabas, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Oh, é uma nova fase, é uma nova fase que me tira dessa cova. Oh Deus, eu declaro sobre a vida da tua igreja essa nova fase. Eu declaro sobre a vida da tua igreja. Chave, fogo e vento forte que passou. Meu Deus, mas é um novo tempo, é um novo tempo. Chave, vida dos
sinto tão seguro Aleluia. no teu colo, Altíssimo. A nova fase, Não há ferrolhos nem portas que se feche. que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante E a tempestade? E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Ele é o teu Deus! Ele é o teu Deus que te guarda, que te livra, que te dá sustento. Aleluia! Santo, fiel, poderoso. Aleluia! Diga! Não há ferrolho Nessa nova fase, nem portas na nova fase, que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade ela se acalma, aleluia, na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. receba a força de Deus para continuar, receba a vigor de Deus, receba a virtude de Deus. Aleluia. Eu vou entregar o microfone a quem de direito. Mas, meu irmão, Deus falou muito conosco desde o começo desse culto. Com todo respeito, eu queria fazer uma declaração profética com você agora. É profético. Eu vou contar até 3 e nós vamos declarar. É uma nova fase. Você entendeu? É uma nova fase. Mas, pastor, como é que eu posso declarar uma nova fase se eu perdi, se eu estou vivendo? Josué, não vou pregar de novo. Josué estava no luto, tinha perdido alguém muito especial, estava inseguro em um ambiente de dúvida, mas nem por isso Deus deixou de cumprir o que tinha para cumprir. Profético, é uma nova fase. Mas no 3, tá? Eu conto 1, eu tenho certeza que Deus falou com você. Eu conto 2, eu sinto a presença de Deus. Eu conto 3, vai. É uma nova fase. Aplaude Jesus.